Olá, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso programa Tirando Dúvidas, hoje com um assunto bem importante e bem da hora, né? Como dizem os jovens, bem da hora. Nós vamos falar sobre acidente doméstico, né? A incidência, o quanto aumentou. Mas antes, nós vamos mostrar, porque o programa tem um patrocínio, o Espaço Feminino, né? Vamos ver? Dê um toque a mais em seus cabelos. Agora para você, Espaço Feminino Mega Hair. Trabalhamos com os cabelos brasileiros. Métodos queratina, microcápsulas e monocápsulas, fita micropele, fita InDesign e ponto americano. Há mais de 10 anos no mercado de Mega Hair. Na rua Raul Pires, 1247. Fone 99634 3783. Isso aí, né? Ana Paula lá faz maravilhas, né? Com o cabelo. Quem quer ter, qualquer hora eu vou ter um cabelão daquele, né? Loira ou morena, acho que morena para mim. Mas, olha só, nós estamos com 4 meses de pandemia. 4 meses que começou, confina, não confina, fica em casa, pode sair, mudando os horários, criando critérios. 4 meses. As crianças sem aula, muitos pais fazendo home office, trabalhando em casa. Então ficam em casa, mas não ficam cuidando das crianças o tempo todo, porque estão trabalhando mesmo estando em casa. E o que tem acontecido é que aumentou o número de acidentes domésticos. Porque é muito tempo, não é assim aquele recesso de 15 dias que tem no meio do ano, não é as férias de 1 mês e meio e que sai para passear. São crianças em casa que não saem para nada porque não pode. Confinados mesmo, né? Eu creio que as crianças estão mais confinadas do que os adultos. E é de se esperar que coisas estranhas aconteçam, né? E o que acontece é isso aí, acidente doméstico. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós temos aqui 2 pessoas gabaritadas, preparadas para falar sobre isso. Primeiro é o médico Dr. Ronaldo de Souza Costa. Boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui disponíveis para poder atender as dúvidas, né? As questões, fazer as explanações necessárias. Muito obrigada. Aqui nós combinamos o seguinte, nós estamos longe, o necessário, eles ficam de máscara e eu sem. Minha voz é muito baixa. E também o Tenente Raimundo do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Tenente. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para dar informações. Isso aí, olha, as crianças em tempo integral em casa, Tenente, em tempo integral. Pensa, todo esse tempo, eles não saem. Porque a recomendação é não levar as crianças mesmo, nem para o mercado, nem para lugar nenhum. Alguns arriscam levar, mas a recomendação é que não tire de casa, né? Então, as crianças ficam em casa e os pais, muitas vezes, trabalhando no home office ou fazendo afazeres domésticos, acaba que a criança, de repente, faz uma arte mesmo, né? Como tem acontecido? Aumentaram os casos de... Isso, tem aumentado, porque, como você falou, 4 meses, criançada, cheia de energia, não tem para onde extravasar essa energia, acontecem alguns acidentes domésticos, quedas, queimaduras em casas. Devido a esse isolamento, tem aumentado mais esses índices. E quais os casos mais frequentes, assim, Olha, que acontece? então, quedas principalmente, né? Crianças brincando, Sobe onde não é sobe a possível. escada, né? Então fica aí a dica no cuidado de materiais que possam a criança subir, escalar, né? Um móvel próximo ao outro, aí tem um brinquedo lá em cima que a mãe às vezes não quer deixar, a criança sobe, escala e acaba caindo. Porque a criança não tem medo, né? Não, tem aquele espírito aventureiro, né? É aventureiro. As crianças aí que estão descobrindo, brincar, então elas querem descobrir, querem mexer, né? Ainda mais com a monotonia do isolamento, então elas procuram alguma coisa para fazer, né? Agora tem também essa questão de álcool em gel, que é uma substância inflamável, né?
temos que tomar cuidado, deixar não próximo da criança, para elas não mexer com esse tipo de material. E fora isso, a criança ela se encanta muito com fogo, né? Como criança gosta de fogo, né? Exatamente. E o que acontece? O fogo, ele está em todas as casas, né? No fogão, às vezes um isqueiro, um fósforo, e a criança ela tende a mexer com aquilo ali por curiosidade, né? Então, querer brincar, não saber o que está fazendo e acaba ocorrendo algum acidente. Então fica a dica para os pais sempre estar monitorando as crianças em casa, sempre estar acompanhando, olhando e cuidando da criança. Eu sempre falo que para nós, pais, avós, 2 olhos é insuficiente, né, para a criança, porque você está olhando aqui, eles estão aprontando ali. Eles são muito terríveis, assim, são saudáveis, né? Terríveis que eu falo de ser saudável, de buscar essa busca, conhecer as coisas, mexer, né? Cada criança tem uma particularidade, uns gostam de uma coisa, outros de outra, mas de qualquer forma a descoberta é muito interessante. E eu falo que casa dos avós ainda é pior, porque em casa já está tudo acostumado, na casa dos avós tem mais novidade. Então eles amam, eu tiro pela gente, né? Exemplo lá conosco. Tem mais novidade, então eles querem ir lá para a casa da vovó, do vovô, e sabe onde eles vão. E a gente tem que estar de olho em tudo o tempo todo, não é fácil, né? Ô, doutor Ronaldo, o senhor é médico, clínico geral, o senhor também trabalha, o senhor está também na frente aí, né, dessa pandemia, trabalhando a linha de frente? Pois é, estamos enfrentando essa pandemia. Boa parte desse atendimento todo que nós estamos fazendo estaria sendo desnecessário, né? Se as medidas de distanciamento social tivessem sido implementadas. Nem parece que existe pandemia. Respeitadas, né, doutor? É que, na verdade, na nossa cidade, né, as pessoas não acreditavam que, as autoridades não acreditaram que ela iria chegar. Eu agora vindo para cá, para o estúdio, parece que a cidade está normal, não parece que nós estamos numa época de pandemia e também... Movimento normal, tudo movimento normal numa cidade que o município não tem nenhum hospital, né? Quer dizer, não tem uma estrutura adequada já desde da gripe, né? Desde a H1N1 que a gente passou por esse sufoco, né? Desde antes da pandemia já tinha problema já nos tinha hospitais, problema, né? Com leitos. Então, como veio uma incidência muito alta de doença, era normal que a gente ficasse em ambiente em distanciamento, evitando o máximo o contato para não haver a propagação. Agora nós perdemos o controle da situação. Então, a situação muito grave mesmo. Eu continuo apelando para as pessoas que puderem ficar em casa, permanecer em casa, permaneçam em casa. Por quê? Porque nós estamos precisando de fazer com que as pessoas atingidas tenham possibilidade de ter tratamento, de ter o tratamento correto, de ter a internação, de ter o leito de UTI. Se aumentar muito, não irá caber, essas pessoas não irão caber dentro do sistema. Nós iremos passar uma situação constrangedora. Então, hoje eu vi uma notícia que já não temos mais leitos de UTI. Isso é fato? Ou ainda... Não, isso aí é uma informação... Porque não é só a Covid, né? O problema das pessoas não é só a Covid, não é só problema, isso. assim, tem eu entendo outros assim, problemas que vai para a UTI também. O nosso problema, já vejo que já vem antigo, né? Já. Por exemplo, existe o prefeito ontem colocou a questão de alcoolismo e acidente. Então, ele colocou, né? Teve um pronunciamento. Então, ele já conhece a situação de alcoolismo e acidente. A pessoa bebe e vai dirigir, não é isso? Mas aqui em Campo Grande, as pessoas dirigem, saem para dirigir, para trabalhar. Por quê? Porque o transporte urbano é muito ruim. Não é só ruim. Eles tiraram muitos carros. Muitos ônibus, exatamente. Aí piorou a situação. E aí quem Foi quer... um erro. E aí você, para sair para trabalhar, se você não for de condução própria, você demora muito. Né? Uma funcionária que trabalha com a gente, ela demora 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E para mais, 2 horas para mais. Então as pessoas perdem o horário de descansar, perdem o horário de estudar, né? Perdem o horário de dar atenção aos filhos, aos pais. Só dentro de ônibus. Porque só dentro de ônibus, porque o transporte urbano é ruim. Então nós temos que rever
essa matriz do transporte na nossa cidade. A nossa cidade é grande, é uma cidade que tem condição de botar um veículo leve sobre trilhos, que tem condição de colocar metrô, mas que não entrou, dona Magali, não entrou na questão do planejamento da cidade para os próximos anos, como é que chama? Eu sei, planejamento. O planejamento dos próximos anos, né? Então, nós tínhamos que ter uma revisão desse processo. Para quê? Se melhora a matriz do transporte urbano, eu não tenho vontade de sair. Eu não tenho vontade de sair de carro. Eu quero ir de metrô, eu quero ir de VLT, eu quero deixar meu carro em casa. Eu não quero sair dirigindo. A gente só sai de motocicleta, tudo, porque a matriz urbana é ruim e você tem a obrigação de chegar no trabalho na hora certa. Aqui no Brasil tem uma cidade que é modelo, que as pessoas ainda usam mais o transporte coletivo, que é Curitiba, todo mundo sabe, conhece, né? Agora, o senhor tocou num assunto muito importante, porque ainda de semana demora tudo isso, tem o transbordo. Agora, não sei por que cargas d'água e ninguém faz nada, ninguém nem na Câmara, ninguém faz nada, de sábado não tem transbordo. Pensa na dificuldade de quem trabalha no sábado. Então, isso daí... Não tem transbordo, não faz. Aí paga dobrado. Quem paga uma passagem, faz transbordo, uma para ir, uma para voltar, são 2 por dia. Não fazendo transbordo, são 4 passagens por dia. É muita coisa. Nós temos que revisar isso de forma que a nossa cidade seja boa para o cidadão. A gente tem que oferecer benefícios para as pessoas, porque todos nós somos contribuintes. Nós estamos aqui para produzir essa cidade, para fazer essa cidade feliz, para poder trabalhar, chegar bem, sair bem, ter vontade de sair e fazer alguma coisa depois que volta, né? Muitas pessoas poderiam estar investindo em uma outra atividade, uma atividade lúdica, uma pintura, não é mesmo? Fazer uma alimentação, fazer um curso, e não pode fazer por quê? Porque vive para o trabalho, porque o transporte urbano é ruim. E isso não foi corrigido nesses anos. Nós temos que mudar essa estrutura do transporte urbano da nossa cidade. Tem que mudar. Uma pessoa fica 2 horas para ir, 2 para voltar, são 4 horas que ela perde só dentro de transporte coletivo. É muita coisa. Mas nós estamos falando também de acidente doméstico. A gente sabe que o senhor, como médico no hospital, claro, o bombeiro socorre e leva para o hospital, não é? Não é assim, tenente? Exatamente. Socorre, faz o primeiro socorro, que é um trabalho maravilhoso de vocês, né? Eu sempre cumprimento os bombeiros, que eu acho maravilhoso. Gosto muito sou fã do trabalho de vocês, e leva lá para os médicos. Aí eu chega já atendi lá, muitos casos de acidente doméstico. Já, né? Nos plantões, já. Né? Quais são os casos? Eu sei que tem até criança que toma remédio. Por exemplo, asfixia. Né? As crianças engolem pequenos objetos, né? Moeda, brinquedo, tampinha, coloca material no ouvido, né, no nariz, né? É um tipo de acidente doméstico. Muitas vezes esse tipo de acidente, se for para a garganta, chama asfixia. Né? E não é só acidente, não é só com objeto, não. Adulto também, muitas vezes, coloca um pedaço de comida muito grande na boca e sufoca, né? Eu já vi gente morrer, né? Quase morrer com um pedaço de carne. Faz a questão faz asfixia aéreas e tal. Faz asfixia por alimento, né? Por Outro tipo de acidente que nós temos nesse aspecto é a questão da sufocação. São crianças e idosos que não têm possibilidade de mobilidade, aí cobre a cabeça com plástico, com cobertor demais, e entra em sufocação. Por quê? Por falta de oxigênio. Bom, o plástico mata, né? Plástico, exatamente. Você quer matar uma pessoa, bota um plástico na cabeça. Às vezes, de mau gosto, colocar um saco plástico, né? Isso já aconteceu, né? Tem que ficar muito atento com isso, que o plástico é perigoso, não passa ar. Criançada em casa, a gente tem que estar sempre olhando, vendo, né? Com o que ela está brincando, né? Às vezes vê desenho animado de plástico na cabeça, né? Exatamente. Vai botar o plástico também, depois não consegue tirar. Quer fazer igual. Por isso que os pais também têm que ficar ligados com essa parte de indicação da idade no brinquedo. Sim. Igual o doutor está falando, solta uma pecinha, alguma coisa que vá às vias aéreas da criança e obstrui. Toda a caixinha está escrito a idade que a criança pode brincar com aquele brinquedo. Porque tem brinquedinho que são armas, né? Exatamente. São armas para as crianças. Outro tipo de acidente que a gente tem são as intoxicações, né? Às vezes as pessoas se intoxicam com veneno, tentando suicídio, ou então pensando que é uma coisa ou outra, vai lá e toma veneno. Outra coisa, remédio.
né? Tem gente que tenta, que não sabe, vai lá e toma um remédio errado. E toma em quantidade mais do que precisa. Aí você faz um processo de intoxicação. Remédios por xarope docinho é um perigo para criança. Pois é, né? se for doce, você já E o pensou? doutor falou e é verdade. Às vezes também criança, olha aquele remédio colorido, acha que é uma balinha, alguma coisa, um doce, e ingere aquilo, sabe? Os senhores pais têm que ficar muito atentos, deixar esses remédios num local que não seja de fácil acesso às crianças. Tem gente que coloca água em água de garrafa sanitária. E um dia vai lá e toma água sanitária. Por quê? Porque a garrafa da geladeira é igual a garrafa da água sanitária. Não pode, né? Então tem que saber. E aqui o pessoal tem costume de tem colocar. que descartar, né? Tem que Colocar descartar. material de limpeza em garrafa PET de refrigerante. A criança olha aquele líquido colorido parecido com refrigerante e ingere aquilo sem saber. E aí ocorre essa intoxicação. Atendemos muitos casos desses no Civitox na época. Eu fui o criador do projeto Civitox. Eu que fiz esse projeto. Então as pessoas não sabiam. Já fui muito lá fazer entrevista. Então é uma situação assim que a questão da intoxicação, ela pode ser acidental ou então pode ser até por vontade própria, né? Por vontade própria. Tentativa de suicídio. Né? Então é uma coisa grave. A gente também tem que salientar, né, doutor, sobre as queimaduras. Aqui nós temos o costume de fazer aquele bife na chapa, usar o álcool veicular, o etanol, para fazer esquentar a chapa, para colocar a carne ali para fritar. E o álcool, ele tem uma propriedade que ele não mostra a chama dele. Não mostra a cor, Não né? mostra a cor, a chama não tem a Ele cor. fica transparente. Isso direto tem acontecido. E pula, né? E a pessoa pensa que acabou o fogo, vai lá abastecer o recipiente e extravasa o álcool, explode aquilo. Churrasqueira, né? Isso, exatamente. Aí pega fogo na casa inteira, são danos irreversíveis. Outra coisa são as quedas, né? As quedas acidentais. A queda é um problema seríssimo para o idoso, né? Porque muitas vezes vai perdendo o equilíbrio por problemas neurológicos, não tem mais firmeza, perde força muscular e tem queda. E aí a queda é um fator complicador, por quê? Porque muitas vezes, devido a uma osteoporose, faz uma fratura de fêmur e acaba com a vida da pessoa, né? E também por causa dos tapetes, né? Tem gente que coloca tapete que não tem borracha embaixo. Sabe? Aí vai lá, faz aquele tapete bem bonito, né? As senhoras fazem aqueles tapetes bem bonitos, Pisa né? e vai embora. Lisinho, né? Aquele bem lisinho, né? Aí pronto, é um pisão e um escorregão e uma fratura, né? Principalmente para a criança e para o idoso. É uma situação, então, de... Se você for fazer o tapete, você coloca a borracha, ele tem que ser emborrachado por baixo. Para quê? Para não escorregar. Tem que pôr uma antiderrapante. situação que você tem que evitar, né? E olha, minhas amigas e meus amigos, passou dos 50, dos 60, cuida, porque não pode cair, não. Não pode. É um perigo. A densidade óssea já está, né? Vai diminuindo conforme a idade. E eu costumo dizer que a nossa casa, ela tem alguns locais que são mais perigosos, né? Então, a cozinha, devido aos utensílios domésticos. Garfo é um fogo, perigo também. Né? O banheiro, como o doutor falou, o escorregão ali está molhado, tem que o idoso usar aquele tapetinho antiderrapante, tem que usar o corrimão, tentar adaptar. Vai envelhecendo, a gente tem que ir se adaptando conforme tem que as adaptar nossas o ambiente, necessidades. tem que adaptar o ambiente, é isso mesmo, porque acidente doméstico acontece muito. Olha, às vezes uma queda não acontece nada. E às vezes a mesma queda para outra pessoa mata. Aleja, deixa a pessoa, né, paraplégico, depende da pessoa, né? Depende de como está a pessoa. É verdade. Então é muito perigoso. Nós temos também mais 2 tipos de acidente doméstico que a gente não colocou ainda. A questão dos objetos afiados, né, que são as facas, os garfos, né? Então isso acaba que é uma grande causa de acidente doméstico. Então, se você tem criança, se você tem idoso, se você tem paciente que tem problemas mentais, você não pode dar garfo. Você não pode deixar disponível facilmente para as pessoas, entendeu? Por quê? Porque é uma situação de risco. As pessoas não têm noção do que pode acontecer com aquilo ali, né? E não tem controle sobre isso. E a outra questão é a questão do choque.
da eletricidade, do choque da eletricidade, né? Então a eletricidade é um fator de risco quando você tem fios desencapados, né? Quando as tomadas não são corretas dentro da sua casa. Então você tem que ter controle sobre essa questão das instalações elétricas e os aparelhos eletrodomésticos para que não sejam causa de choque. Choque de tomada de 110 ou 127, né, que fala um choque de tomada, a criança, essas tomadas antigas, a pessoa enfia o dedinho, a criança adora enfiar o dedinho nos buraquinhos, né? Enfiou o dedinho ali e levou um choque. O que acontece com essa criança? Não, tem pessoas que podem fazer um problema cardíaco, né? Pode fazer uma parada cardíaca devido à intensidade, que não é da voltagem, é a corrente elétrica, corrente né? elétrica. É a Tempo corrente. e corrente elétrica. Como assim? Muitas vezes... Porque às vezes a corrente elétrica não é tão grande, mas devido ao tempo que aquela pessoa fica exposta àquela corrente elétrica, ela pode vir a falecer. Tem a ver onde a pessoa está, se ela está descalça, se ela está num lugar que passa corrente também, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Tem. Inclusive, se ocorreu um acidente, né, de trânsito, onde seu carro está submetido ao contato de um fio elétrico das instalações aí urbanas, você não pode descer do carro, porque você está ali dentro do carro numa célula que não penetra ali a corrente elétrica. Agora, se você abrir o carro e colocar a perna para fora, você fez... Leva uma descarga. Isso, leva a descarga elétrica. Olha, isso eu não sabia, viu? É Isso porque eu não sabia. a camada externa do carro funciona como uma superfície isolada, né? Então, é você dentro de um avião, dentro de um carro, você está protegido da corrente. A partir do momento que você coloca o pé fora, você está já exposto àquela corrente. Numa situação dessa, ou então situação de acidente doméstico, nós devemos o quê? Manter a calma, a paciência, ligar 193, 192, o telefone do bombeiro 193 e aguardar o socorro. 193, né? Muito importante, vai ficar esse telefone ali, né? Cadê o pessoal? Vai ficar esse telefone ali aí como legenda, para você não esquecer, né? Algum problema, não trote. Trote não pode, é pecado, é crime. Mas chamar quando precisar, né, é muito importante. Quanto mais rápido chamar para receber as instruções até que eles chegam, não é assim? Sim. É muito importante. E nós estamos chegando, olha, nem parece que a gente está chegando quase no final do programa, foi tão rápido, porque é tão importante esse assunto, tão gostoso de falar e tem tanta coisa ainda mais. Mas nós temos algumas situações. Eu conversei um pouquinho antes com eles, antes de nós entrarmos no ar. O doutor Ronaldo já teve Covid. Muitos médicos pegaram, né, doutor Ronaldo, que estão ali na linha de frente. Alguns não tiveram sucesso do senhor, né? É de difícil controle. O vírus, ele é de altíssima, a gente chama de virulência, ele propaga muito fácil e ele vive em superfícies mortas, né? Por exemplo, essa superfície aqui, uma mesa, né? O bichinho ele fica vivo ali durante um tempo, né? Ele fica ali. Ele é muito agressivo. Se chega um outro e encosta a mão, pega o vírus, aí passa no olho, passa na boca, passa no nariz, pronto, propagou. Ele entra dentro de você e se multiplica. Se multiplica, você vai sentindo falta de ar, aí você tem uma tosse, aí se você tem uma outra doença que facilite, que enfraqueça o teu corpo, isso gera um dano imenso, o vírus ganha vantagem em relação a você. Então, você não tem... A forma que a gente tem hoje de evitar a gravidade da propagação do Covid, de fato, é ficar em casa, é evitar ficar andando com as pessoas, se misturando, saindo para fazer compra desnecessária, para andar na cidade. Não dá, gente. Nós estamos num período grave. Nós temos que evitar ao máximo de propagar essa doença para todo mundo poder superar esse problema que no nosso país nosso país não está preparado para essa grande demanda de pacientes contaminados e com pneumonia por Covid. Nós não temos esse preparo. Então nós temos que evitar que isso ocorra. Fique em casa, se possível, por favor, não saia desnecessariamente. Acredite no que nós estamos falando, não tem remédio para Covid. Não existe ivermectina, não existe azitromicina, ou vocês vão pensar que a Itália, que a França, que a Inglaterra, que todos esses lugares, se tivesse remédio, eles estariam morrendo? Os Estados Unidos estaria morrendo um monte de gente? Não, está morrendo porque até hoje não tem remédio. O remédio é evitar a contaminação,
evitar a propagação da doença. Fique em casa. Isso aí. E como eu falei, Tenente. né, no caso de acidentes domésticos, qualquer acidente, qualquer coisa, estamos aí. Bombeiros militares estão de prontidão no telefone 193. E rapidinho, bem rapidinho, para ele já, né, deu assim uma boa dica, falou, explicou, eu gostei muito desse alerta com a população. Vocês, bombeiros que estão na linha de frente fazendo esse socorro para pessoas que passam mal e a maioria deles realmente estão positivos para a Covid-19. Muitos de vocês já pegaram. Sim, Com temos todo o cuidado que tem, ainda assim. Sim, nós estamos expostos em todos os locais, em casa, na rua ou no trabalho. Temos o Disque Covid 3311-6262, né, onde o bombeiro atende, temos médicos agora no bombeiro, e eles fazem um protocolo para saber seus sinais, seus sintomas, o que você deve fazer. Temos também o drive-thru de teste para Covid, né? Então eles agendam certinho lá, dependendo da necessidade do cidadão. É isso aí. Muito obrigada, doutor Ronaldo, que veio aqui, falou bastante, deu um bom alerta para todo mundo. As pessoas, às vezes a gente vê alguns profissionais da saúde nervosos, e assim, porque realmente eles estão juntos ali, estão vendo as pessoas morrendo, né? Muita gente, há pouco tempo agora morreu um casal conhecido nosso, morreu primeiro o senhor, depois foi a senhora que morreu por causa de Covid. Por quê? Porque alguém pegou e foi para casa e deixou a mercê lá os pais, né? Dona Magali, para pegar a doença. a senhora perceba que hoje, antes a gente não conhecia as pessoas que estavam morrendo. A situação está tão grave que todo mundo hoje já conhece alguém que morreu. Já conhece alguém que morreu, direto. Você olha no Facebook ali, toda hora tem alguém falando, meu tio, minha madrinha, meu amigo, está muito triste, está muito perigoso. Presta atenção em tudo que ele falou, olha, leva a sério, vamos cuidar. Se você precisa sair mesmo, não tem como ficar, porque ninguém vai cercear seu direito de ir no mercado e tal, vai com toda a segurança, põe a máscara, leva álcool gel na sua bolsa, chega lá, passa, pegou nas coisas do supermercado, passa de novo, porque a gente sem querer coça o rosto. Lava máscara, as às vezes, lava a mão, ou a máscara da coceira. Às vezes da coceira o rosto não está acostumado, né? Então, presta muita atenção. Nós tivemos aqui o tenente Raimundo, que falou conosco. Olha, eles fazem um trabalho também excelente de socorro e, como disse aqui, em qualquer lugar nós estamos suscetíveis a pegar esse vírus maldito, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Temos que orar muito, porque Deus é todo poderoso, mas só que os cuidados que tem que ter aqui, Deus não vai fazer para nós é que temos que fazer. Você tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, tem que tirar o sapato quando chega em casa, lava a roupa, você cuida de tudo. Por amor a você e por amor ao próximo, tá bom? Muito obrigada, um bom final de semana para vocês, que vocês possam ter aí a proteção de Deus e a proteção que você sabe cuidar, que não é nada difícil, é só fazer direitinho, vamos fazer a nossa parte para que isso possa acabar, né? E assim salvando muitas vidas, tá bom? Tchauzinho.